Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal do Professor Fernando Bento, mas antes, ajude nosso careca de um like e inscreva-se, de uma ajudinha vai! Hoje vamos falar sobre como escrever um relato pessoal incrível. Se você já passou por um momento marcante e quer compartilhar essa experiência de uma forma envolvente, esse vídeo é para você. Vamos mergulhar nessa jornada de escrita juntos. Preparados? Então vamos! O que é um relato pessoal? Um relato pessoal é uma narrativa sobre um fato ou acontecimento marcante na vida de uma pessoa. Ele pode ser tanto escrito quanto oral e geralmente é contado em primeira pessoa. Esse tipo de texto permite que você expresse suas emoções e sentimentos, tornando-se o protagonista da história. Estrutura de um relato pessoal. Vamos falar agora sobre a estrutura de um relato pessoal. Não existe uma fórmula fixa, mas aqui estão alguns pontos essenciais para te guiar. 1. Título. Nem todos os relatos precisam de um título, mas é uma boa prática incluí-lo. Escolha um título que resuma bem o tema do seu relato. 2. O tema. Delimite o assunto que será abordado. Pode ser um evento específico, uma fase da vida, uma conquista, uma superação ou até uma história triste. 3. O introdução. Apresente as principais ideias que você quer relatar. Inclua informações sobre o local, tempo e personagens principais. 4. O contexto. Detalhe o contexto em que o relato se passa. Use tempos verbais no presente e no passado para dar clareza à narrativa. Personagens. Mencione as pessoas envolvidas no relato e explique sua relevância para o acontecimento. 5. O desfecho. Conclua sua história de maneira impactante. Pode ser uma reflexão sobre o que você aprendeu ou uma sugestão para quem estiver passando por algo similar. Dicas para escrever um relato pessoal. Seja autêntico. Escreva de forma sincera e honesta. Deixe suas emoções transparecerem no texto. Descreva os detalhes. Inclua descrições dos locais, personagens e objetos. Isso ajuda a criar uma imagem vívida na mente do leitor. Mantenha a coerência. Organize seu relato de forma lógica, com uma sequência clara de eventos. Revise seu texto. Leia e releia seu relato. Corrija erros gramaticais e certifique-se de que a história está fluida. Relato oral versus relato escrito. É importante entender a diferença entre relato oral e escrito. Relato oral, linguagem mais descontraída, cheia de expressões coloquiais e gírias. Relato escrito, linguagem mais formal, seguindo as normas gramaticais. Transformar um relato oral em escrito requer algumas adaptações, como ajustar a pontuação, a concordância e, em alguns casos, substituir gírias por termos mais formais. De menino pobre a professor de português. Era uma vez, em uma pequena vila do interior, um menino chamado Augusto. Ele cresceu em uma família humilde, onde as dificuldades financeiras eram uma constante. Seu pai trabalhava como mecânico e sua mãe era auxiliar de enfermagem para ajudar nas despesas. Desde cedo, Augusto aprendeu o valor da educação, embora a escola fosse um luxo que sua família mal podia se dar ao luxo de sustentar. Augusto sempre foi um garoto curioso. Mesmo quando faltavam recursos, ele se encontrava fascinado pelos livros. Aos poucos, ele começou a perceber que a língua portuguesa não era apenas uma matéria escolar, mas uma ponte para mundos desconhecidos e possibilidades infinitas. Durante o ensino fundamental, Augusto enfrentou muitas dificuldades. Ele sabia que a educação era a chave para sair daquela vida de privações. Seu amor pela leitura e pela escrita cresceu a cada dia. No ensino médio, Augusto continuou a se destacar. Ele se tornou um exemplo para seus colegas e uma inspiração para seus irmãos mais novos. Mesmo com as dificuldades financeiras, ele nunca deixou de sonhar com um futuro melhor. Ele queria ser jornalista e professor de português, para poder compartilhar com outros jovens o amor pelas palavras que mudou sua vida. Com muito esforço, ele conseguiu ingressar na faculdade e batalhar pelo sonho. A transição foi difícil, mas ele nunca desistiu. Trabalhava durante o dia e estudava à noite, sempre com o objetivo de se tornar professor. Os anos universitários foram marcados por dificuldades e superações.
Augusto trabalhava como bancário e escritor freelancer em seus horários livres. Cada conquista era uma vitória para ele, e cada diploma era uma prova de que estava mais perto de realizar seu sonho. Ao entrar em uma sala de aula como professor pela primeira vez, ele sentiu uma mistura de emoções, alegria, realização e uma profunda gratidão. Ele sabia que não seria fácil, mas estava pronto para compartilhar seu amor pela língua portuguesa e inspirar outros jovens, assim como ele foi inspirado no passado. Hoje, Augusto é um professor dedicado, conhecido por sua paixão pelo ensino e pela capacidade de inspirar seus alunos. Ele não apenas ensina gramática e literatura, mas também compartilha sua própria história de superação, mostrando que, com determinação e esforço, é possível transformar a realidade e alcançar os sonhos. Augusto nunca se esqueceu de suas raízes e sempre que pode, ajuda crianças e jovens de sua antiga comunidade, incentivando-os a acreditarem em si mesmos e a nunca desistirem de seus sonhos. E assim, o menino pobre que um dia sonhou em ser professor realizou seu sonho. Ele se tornou uma prova viva de que a educação pode mudar vidas e que o poder das palavras é capaz de abrir portas para um futuro brilhante e cheio de possibilidades. Gostou do conteúdo? Faz parte da primeira aula, do sexto ano do ensino fundamental. Aula 1, Relato pessoal. Então, lasque um like. E inscreva no canal. De uma ajudinha ao careca.